palavra de Deus aqui para o seu coração. Abra, por gentileza, sua Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Capítulo de número 16. Versículo de número 16. Localize aí, por gentileza. Vou ser bem rápido, bem sucinto. Diz assim, os irmãos acharam? Amém? Diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhava, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, te mando, sai dela. E na mesma hora, saiu. Ficou liberta. É muito interessante essa passagem, você conhece, você já ouviu, já pregou, já leu. Quem sabe, é uma passagem conhecidíssima. A minha pretensão não é falar nada demais que você não tenha ouvido, mas a minha pretensão é que Deus fale contigo, fale ao seu coração através dessa palavra. O apóstolo Paulo, ele faz 3 viagens missionárias. Na primeira viagem missionária dele, ele viaja com Barnabé, a sua primeira viagem missionária. E na segunda viagem, ele já não viaja mais com Barnabé. Eles tiveram uma discussão porque Barnabé queria levar João Marcos, então eles resolveram não viajar juntos. E diz a Bíblia que Paulo escolhe Silas para ir com ele nessa viagem. E interessante que o capítulo 16 diz que eles chegaram a uma cidade chamada Frígia, que era a província da Galácia. E eles chegando nesse lugar, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar nesse lugar. Ou seja, Deus não queria. O Espírito Santo falou: olha, não é para vocês pregarem nesse lugar. E diz a Bíblia que eles chegaram em Mísia, em Bitínia, mas também o Espírito Santo também não permitiu que eles pregassem ali. E ele vai até uma cidade chamada Troade. E ele está ali naquela cidade. E diz a Bíblia que Paulo tem uma visão. Paulo tem um sonho, mas aqui na Bíblia está como visão. Aparece para ele um cidadão, um varão da Macedônia, e diz para ele: Paulo, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Era essa a visão que ele teve. E diz a Bíblia que quando ele tem essa visão, ele entende que Deus estava direcionando ele para pregar na Macedônia. Deus estava direcionando ele para pregar neste lugar. E diz a Bíblia que ele vai com Silas. E eles então vão, e eles chegam a uma cidade chamada Troade. E ali eles vão, mais à frente, chega na cidade chamada Filipos, que é uma província. Está aí na sua Bíblia, versículo de número 12, dessa cidade da Macedônia. Era uma colônia, e por sinal, alguns estudiosos da Bíblia dizem que era uma colônia famosa, movimentada. E quando eles chegam ali, eles procuram um lugar para ir para a oração. Eles procuram um lugar de culto, mas não tinha. Segundo alguns estudiosos, a Bíblia Genebra diz que naquele lugar não tinha uma sinagoga, porque para abrir uma sinagoga precisava de 10 homens para abrir uma sinagoga. Não tinha. E como não tinha, eles eram direcionados a ir à oração a ar livre, e principalmente próximo a rios. Próximo a um rio era onde eles iam. E o caso aqui foi justamente isso. Eles foram
até um determinado lugar. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que ali tinha uma oração. Tinha algumas mulheres, não menciona o nome de homem, mas tinha algumas mulheres. E entre essas mulheres tinha Lídia. Lídia, uma vendedora de púrpura. Segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, púrpura era um tecido muito caro, que os reis faziam roupas. Outros dizem que também junto com esse tecido também tinha uma tinta, que eles tingiam esse tecido. Ou seja, Lídia era uma senhora próspera, era uma empresária, era uma mulher rica. Mas eles estavam à beira do rio, certamente faltava alguém que lhes pregasse a palavra. Elas estavam cantando e orando, mas não tinha palavra. E Paulo vai até elas. E Paulo prega a palavra para elas. E diz a Bíblia que Lídia aceita. Tem uma Bíblia de estudo que tem a expressão que o Senhor lhe abriu a mente. E tem uma que a mente dela, que o seu coração foi aberto para aceitar a palavra que Paulo estava pregando. E o certo é que ela aceita e ela é batizada. E junto com ela, quando é batizado, toda a sua casa foram batizados. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação para mim e para a tua vida. Quando você abre o coração e aceita Jesus e crer nele, eu quero ser um profeta de Deus nessa noite para dizer que através de você, toda a tua casa vai ser salva. Eu vou melhorar mais um pouquinho só para você me deixar descontraído e não me deixar tão tenso como eu estou aqui. Você vai aceitar Jesus, Deus vai abrir o teu coração, vai abrir o teu entendimento. Mesmo que as circunstâncias não pareçam que alguém da sua casa vai ser salvo. Pastor, esse aí é impossível. Eu me lembro que no meu tempo algumas pessoas diziam assim, porque pau que nasce torto, continua torto. Mas não é bem assim, a pessoa pode ter uma vida totalmente errada, mas nós conhecemos um Deus que muda projeto, nós conhecemos um Deus que muda a situação. Então recebe aí por gentileza, através da tua atitude de aceitar, de crer em Jesus, toda a tua casa vai para o céu. Pode não ser no teu tempo, mas no tempo de Deus irá para o céu. A segunda coisa que eu quero aplicar aqui é que eles estavam na beira do rio, esperando alguém para ajudá-los. E chega Paulo e Silas. Todos nós temos o nosso rio, às vezes de solidão, de problemas, às vezes o nosso rio precisando de uma ligação de alguém, de um amigo, de um conselho, de um ombro para chorar, não sei, de alguém por perto para nos ajudar. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai providenciar alguém e vai mandar no teu rio para te ajudar. Ele não vai ser alguém que vai te escorar para que você não cresça, ele não vai ser alguém que vai dizer palavras para que você não cresça, não, mas vai ser alguém que vai te impulsionar, vai alguém que mesmo que seja feio, ele vai dizer, tá bonito, não para te pressionar, mas para te ajudar. Mesmo as pessoas dizendo, não vai dar certo, ele vai dizer, creia, Jesus é bom. Deus vai mandar alguém no teu rio para te ajudar, para dizer para você que a sua família vai ser salva. E diz a Bíblia que ele vai ali e ele prega a palavra e ela aceita a palavra. E foram batizados todos da sua casa. E diz a Bíblia que ele começa aí a oração, Paulo e Silas começam a oração. Não sei se a oração, porque a casa de Lídia, ela ofereceu como hospedaria para ele, e ele ficou por muito tempo. Se eles abriram uma sinagoga ou uma casa de oração depois, não sei. Mas o certo é que Paulo saía e Silas para ir à oração. Era um homem de oração. Eu quero dizer para você que oração muda conduta, oração muda destino, oração muda rumo, oração muda situação. Então ore e creia que Deus muda situação. E diz a Bíblia que eles iam para a oração. E todas as vezes que eles iam para a oração, versículo de número 16, saía ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Então a ideia seria, quando eu li isso aqui, eu pensei comigo, até tirei dúvida com minha esposa, porque no português está dizendo que ela vinha ao encontro. Ora, se eu estou indo para um lugar e vem alguém, é porque alguém está vindo ao meu encontro. Só que ela vinha ao encontro e logo a seguir, elas seguiam eles. Está no versículo 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava. Ou seja, ela vinha ao encontro, esperava eles passarem e ia atrás dele e dizia: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E elas não estavam, essa mulher possuída por um demônio, ela não estava mentindo, porque eles eram
servo do Deus Altíssimo. Só que aqui tem uma questão. Qual, pastor? Simples. O intuito de Satanás era se promover ali e afirmar uma coisa que já existia. Quando ela dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo, porque ela tinha um espírito de adivinhação, ele estava se promovendo. E talvez as pessoas olhassem e dissessem assim, realmente ela adivinha. Eles são servos do Deus Altíssimo. O segundo entendimento que eu tenho aqui é que, quando o espírito imundo usava ela para dizer isso, era para que o ego de Paulo fosse massageado, dizendo, eu sou o cara, eu prego, eu sou cheio de Deus. Mas Paulo entendia que a glória não era dele, era dele, de Deus. E Paulo entendia que Deus não divide a sua glória com ninguém. É o fato que nós estamos aqui. Deus não divide a glória com ninguém. A glória é dele, a honra é para ele, tudo é dele, tudo é para ele. E se nós estamos aqui é para glorificar e exaltar ele, porque tudo é dele. E diz a Bíblia que ela falava isso. E Paulo, um belo dia, cheio do Espírito Santo, ele entendeu, isso perturbou Paulo, porque diz a Bíblia que ela fez isso por muitos dias. Você imagina alguém todo dia falando a mesma coisa. Existem coisas, amado, pensa comigo, vou falar como homem. Tem coisas que quando é falado a primeira vez, não te chateia. Alguém fala alguma coisa, por exemplo, coloca um apelido em você. Né? A gente, homem, tem um montão de apelido, né? Tem muita gente, cada um, tem pessoas que têm um apelido no trabalho, tem outros que têm um apelido, né, na rua, outro, você chega para conhecer alguém, não te chateia, mas tu imagina aquilo por muitos dias. E Paulo aqui, ele diz assim, olha, em nome de Jesus Cristo, te mando, sai dela. E eu aprendo, e você também aprende, que demônios não saem em nome de Paulo, não saem em nome de Silas, não sai em nome de pessoas famosas alguma, não sai no nome, mas sai no nome de Jesus. É no nome de Jesus que os demônios tremem, estremecem. E nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. E eu creio que o demônio, se porventura tiver em nosso meio, nós queremos declarar no mundo espiritual, em nome de Jesus, bate em retirada. Não é o teu lugar. A casa dos teus servos de Vila dos Teles não é morada. Bate em retirada em nome de Jesus. Aonde tiver um demônio, saia em nome de Jesus. E na mesma hora ela ficou sã, ficou sarada. Há quem diga, alguns estudiosos, que essa mulher era uma pitonisa, ou seja, ela tinha o espírito de Pitom. Pitom era um deus que protegia o templo de Apolo. Então ela tinha essa ideia de que ela tinha esse espírito de Pitom. E diz a Bíblia que, vendo que seus senhores, né, algumas Bíblias diz que ela é escrava. Vendo seus senhores que ele perdia dinheiro com isso, eles pegam Paulo e Silas e levaram para a praça, na presença dos magistrados, para que ele fosse julgado. Qual a acusação? Duas, está aí no versículo de número 20 e 21. Sendo judeu, perturbava a ordem na nossa cidade, e nos expõe a costumes que não é lícito, a prática, que nós somos romanos. Essa era a acusação. O que eles fizeram? Rasgaram as vestes de Paulo e Silas, você viu, você leu isso aí, e bateram nele, foram açoitados, foram chicoteados. Só que a lei romana, ela garantia 40 açoites somente. Mas o que eles faziam? Eles acharam uma brecha na lei. É isso que os advogados, me perdoem os advogados que estão aqui, eu não sou advogado, eu tentei fazer direito, mas depois tranquei a matrícula lá, não deu, não era a minha área, não era a minha praia. Mas eles acham uma brecha na lei para que possa dar um escape para a pessoa que está sendo acusada daquilo. E eles acharam uma brecha aqui. Quando eram 40 chibatadas, ou 40 açoites, eles não davam 40, eles davam 39. Era uma brecha que a lei dava, ou seja, dando 39, eles podiam dar mais 39, mais 39 depois. Então era uma brecha que eles tinham. E eles dão as chibatadas nele e pede ao carcereiro que os levasse e colocasse no cárcere inferior. E diz a Bíblia que ele leva e prende eles. Pastor Jaime, me ajuda aqui numa coisa. Vem cá, meu filho. Pastor Jaime é um estudioso da Bíblia, é um exegeta, né? Se não for, meu filho, vai. Pois pastor Anderson te pega aí. Os presos, principalmente no Novo Testamento, os presos, eles
quando eles eram levados para a prisão, por exemplo, Pedro esteve na prisão, agora Paulo e Silas, geralmente o modus operandi deles era prender quais as partes do corpo. Como é que era? Era corrente, era cabos, era fios, eram algemas. O senhor que é um estudioso da Bíblia, nos ajuda aí, por gentileza. Mãos, pés e, em alguns casos, até no pescoço também, acorrentados. Às vezes, mão presa também na corrente junto ao pescoço, para poder dificultar a mobilidade, dependendo da periculosidade dos prisioneiros. Espera aí, lá atrás falou difícil. Falou, vai ter que repetir isso aqui, irmão. Periculosidade do prisioneiro. Não, espera aí, só que lá atrás o pessoal não ouviu. Vamos lá. Os presos, como é que eles eram presos? Como é que era? Fala. Mãos, pés, às vezes as mãos junto, né, com o pescoço já diretamente, para dificultar a mobilidade, devido à periculosidade do prisioneiro. Aí, é brabo. Só que aqui, amado, se você vê, pastor Jaime, eles foram presos, mas só lhe seguraram os pés no tronco. Eles não foram presos as mãos, como em Atos capítulo 12. Você vai ver que Pedro, quando estava preso, o anjo foi lá para soltá-lo, caiu as cadeias da sua mão. Aqui foi só os troncos, só os pés que estavam presos no tronco. Eu queria um Paulo e um Silas aqui. Vem cá, Paulo. Cadê o Silas aqui? Vem cá, Paulo. Você, vem cá. O pastor permite que você saia daí. Cadê? Está correndo lá o Silas. Os obreiros aqui são top demais. Nem pedir, ele já vem e sair. Me ajuda aí, meu filho. Dá para sentar no chão com essa calça aí? Dá, não dá? Para sentar aqui no capé? Não, aqui. Senta de frente para lá, isso. Vem cá. O Silas não quer sentar, não. Então eles estavam presos. Os pés estavam presos. Interessante que quando eu li isso, Deus ministrou ao meu coração. Enquanto eles estavam na praça sendo açoitados, Deus não mandou um anjo. Enquanto eles estavam na praça sendo açoitados, Deus não mandou socorro. Não mandou ninguém para livrá-los. Agora eles estão na prisão, no cárcere inferior. Ou seja, estavam no pior lugar que era para estar. Mas só que eles entenderam que o momento ou o local que eles estavam não podia impedir o propósito. Pastor, qual era o propósito? Eles iam para a oração. E o que estava preso era só os pés. As mãos estavam livres. Não, eu vou melhorar isso aqui para você. Eu pensei que você fosse dar um pulo nessa cadeira aí, mas não precisa fazer isso não, calma. Eles estavam presos, mas estavam presos só os pés, as mãos estavam livres, a boca estava livre. Então se eles iam para a oração, eles podiam adorar, eles podiam louvar, e foi isso que eles fizeram. Certamente, Paulo diz para Silas: Paulo, para onde que a gente ia? Fala para Silas aí. Silas, para onde que a gente ia? Para a oração. Então não vamos deixar nada tirar nosso propósito. Vamos orar. Então eles estavam lá, os pés estavam no tronco, mas a boca estava aberta, não estava preso. Amado, eu não sei que hino que eles cantavam. Eu não sei. Mas eu só sei que quando eles começaram a louvar, eles estavam na praça, foram açoitados, não aconteceu nada. Mas quando eles começaram a louvar, eu vou conjecturar que, me perdoe, meu pastor, depois me corrija. Papai do céu levanta do trono. Está tendo adoração lá na cadeia. O que é que Silas estava cantando? Não sei, mas quem sabe? Aleluia. Jaime, dá um tom aqui. Eu sou desafinado mesmo, meu Deus do céu. Dá um tom pro Jaime aí, dá? Olha só um instantinho, Jaime. Pastor Jaime, só um instantinho. Estão lá na cadeia. Quase meia-noite, perto da meia-noite. Irmão, quando é perto da meia-noite, não é 11h40, 11h10. Porque 11h10 ainda está perto de 11 horas. Perto da meia-noite não é 11h25, não.
talvez faltasse 5 para meia-noite, perto da meia-noite. Camaradas que estavam com as costas doendo, machucado, todo rasgado. Vamos orar? Vamos cantar? E ele puxa o louvor, quem sabe? Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aí, o outro ora. Eu não sei por que a gente veio parar aqui, mas que nós vamos orar, vamos. Deus, Tu vai nos dar vitória. Mostrou para Silas que essa era a cidade para ser pregada. E eu estou aqui na prisão, mas o Seu nome será glorificado. O lugar não vai impedir de eu Te adorar. Enquanto um orava, o outro cantava. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo. E eles estão lá, orando e louvando. E diz a Bíblia que sobreveio. E quando eu leio sobreveio, dá a impressão, mestre Iraguchi, o senhor que é um mestre das escrituras, sobreveio. A impressão que nós temos é que quando diz sobreveio, não veio de baixo, veio de cima. Não, eu vou. Estão louvando e estão orando. Deus se levanta. Aí Deus diz, não, esse cárcere não vai prender meu filho. Sobreveio. Deus envia um terremoto. As portas foram abertas. Os presos se soltaram. Tá bom. Mas eles continuaram adorando. Oh, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor. Aleluia. E acordando o carcereiro, ele pensou que os presos tivessem fugido. E na lei romana, se eles deixassem fugir, ele pagaria com a vida. Ele pega uma espada, quer tirar sua própria vida. Mas Paulo, que foi direcionado para pregar naquela cidade, disse, não te faça tal, nós estamos aqui. E ele faz uma pergunta que talvez seja a sua. E diz, o que posso fazer eu para ser salvo? E ele não titubia, ele não demora a responder, disse, crê no Senhor Jesus. É só crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E diz a Bíblia que ele leva Paulo e Silas para casa, cuida das suas feridas, alimenta ele. Mas tem uma coisa, toda a família daquele carcereiro aceitou Jesus e foi batizada. Eu quero declarar que a atitude sua, mais uma vez, de receber Jesus, tua família vai para o céu. Eu gosto do meu pastor, que ele está sempre largando palavras proféticas e dizendo, a nossa família vai para o céu. Ninguém vai ficar para trás.
Deixa eu ser chatinho só uma vez. Diga para alguém assim: a tua família vai para o céu. Ninguém vai ficar para trás. Você e ela vai entrar no céu.